4 pessoas de uma mesma família morrem em acidente no Alto Vale do Itajaí. Vereadores elegem novo prefeito de Abelardo Luz. Farra do Boi, vereador acusado de financiar a brincadeira, presta depoimento. O RIC Notícias está apenas começando. Veja outros destaques desta edição. 4 anos depois, as lições de um furacão chamado Catarina. O lixo eletrônico em Santa Catarina. Saiba o que é feito no estado para preservar o meio ambiente. Figueirense vence o Atlético Tubarão e está ainda mais embalado para receber o Avaí no grande clássico do Campeonato Catarinense neste domingo. Boa noite. Preso esta tarde em Joinville, um homem acusado de estelionato. Ele teria feito diversas vítimas no norte do estado, utilizando nomes e profissões falsos. Médico ou advogado, Dr. Marcos ou Dr. Fernando, nenhum dos dois. O nome deste homem, de 38 anos, é Rudinei Inácio de Souza e ele foi preso em Joinville, acusado de se passar por cirurgião plástico e enganar mulheres. Ele também dizia ser formado em Direito e vendedor de peças de computadores. Para convencer as vítimas, mudava de nome. Este homem, que não quer ser identificado, foi à delegacia prestar queixa. Ele recebeu em casa a visita do homem identificado como Fernando. Enganado, pagou cerca de R$2.000 para Rudinei. Resultado, não recebeu as peças de informática. As vítimas denunciaram o caso à polícia e o suposto médico e advogado foi pego em uma armadilha. Uma mulher se passou por paciente e marcou uma conversa no centro da cidade. Depois do encontro, Rudinei foi conduzido direto para a delegacia. As vítimas apresentaram mensagens da internet em que o acusado se passa por médico e conversa com várias mulheres. Para a nossa equipe, ele negou as acusações e garantiu que é formado em teologia. Procede as informações que você... Não procede nada daquilo. A hora de falar com o delegado, eu tenho como provar com nada. A EBV apresentou na tarde de hoje denúncia no estadual e do trabalho contra o dos empregados de conservação e contra as 3 empresas contratadas em caráter emergencial pelo município. As acusações são de coação aos funcionários e ilegalidade por manter as 3 novas empresas atuando mesmo após a decisão da Justiça que determinou a continuidade do contrato com a EBV. O Ministério Público do Trabalho convocou uma reunião com o secretário de Administração, Silvio Emerim, na próxima quarta-feira, às 2h da tarde, para discutir a situação. Bombeiros militares de Garuva atenderam hoje a uma ocorrência inusitada e emocionante. Uma mulher teve o bebê dentro do carro. Por volta das 6h da manhã, Vanderly Lopes, de 24 anos, sentiu dores e resolveu procurar o posto de saúde. Mas o carro quebrou e David acabou nascendo lá mesmo. Nós chegamos no local, fomos solicitados pelo tio da criança que estava deslocando até o posto de saúde, né? E nesse meio tempo o carro veio a estragar. Ele foi pedir um auxílio, ligou pedindo um auxílio para que terminasse a condução. Só que no ele pedir auxílio e retornar para o veículo, que o telefone era meio distante, a mulher acabou tendo dado à luz lá dentro do veículo. E na verdade, a mãe teve o parto sozinha, tudo tranquilo, né? E nós só conduzimos até o posto de saúde, em auxílio, né? E do posto de saúde, a doutora lá encaminhou aqui para a maternidade, onde estamos prestando auxílio novamente. Vanderly é mãe de primeira viagem e o bebê nasceu antes da hora prevista. Não esperava para o dia 14 de abril. Bastante feliz de ter um piscinho. Emoção também para o socorrista, que nunca tinha atendido a uma ocorrência como essa. É emocionante. É muito legal. No que a gente se depara com a situação, né? Graças a Deus a criança estava bem, né? Respirando, é uma emoção ímpar, né? Muito legal mesmo. A Fundação Cultural de Joinville garante que no dia 24 de abril, a estação ferroviária reabrirá ao público.
O local está em reforma desde 2003. Só nesta última etapa dos trabalhos foram investidos R$650 mil. A inauguração das obras de revitalização deveria acontecer no aniversário da cidade, mas, por cautela, nem chegou a ser incluída na programação. De acordo com o órgão, a demora para a conclusão das reformas aconteceu por uma série de questões, entre dificuldades nos trabalhos e atrasos no processo licitatório. Além disso, como é um prédio tombado pelo Patrimônio Nacional, foi preciso respeitar todas as etapas de restauração e as características originais do local. Após a cerimônia de reabertura no dia 24, estão previstas atividades culturais e de lazer gratuitas e voltadas para o público de todas as idades nos dias 25 e 26 de abril. As obras no telhado da estação de cargas, onde está localizado o Museu da Bicicleta, ainda vão continuar. A reforma está sendo coordenada diretamente pelo CEINFRA. Motivo de preocupação em todo o país, a dengue também é tema de discussão nas escolas. Estudantes de Joinville já falam com propriedade do assunto depois de um estudo aprofundado em sala de aula. Leandro mostra os locais que podem ser criadouros de larvas do mosquito. Troque a água da piscina uma vez por semana e tampe-a quando não estiver em uso. O pote de água dos animais deve ser trocado todos os dias e lavados com uma escova. O lixo deve ficar em sacos fechados ou em latões com tampa. Os pneus devem ser tirados a água de dentro e tampados com plástico. A conscientização desperta o interesse das crianças para o tema. Isso é muito perigoso e é capaz de muitas pessoas que já morreram morrer mais. Apesar de ainda jovens, os alunos da Escola de Ensino Básico Professora Jandira Dávila, em Joinville, começam a entender que na dengue é preciso que todos participem e tomem uma atitude. Você acha que as pessoas estão cuidando direitinho aqui para não ter dengue aqui na cidade? Algumas sim, outras não. Tudo que eles aprenderam aqui dentro para a família, para casa, para o quintal deles, para os vizinhos, para os tios, porque isso é muito importante. É um momento, né, onde nós todos temos que nos dar as mãos para fazer com que esse nosso trabalho surta efeito e que Joinville fique longe do perigo da dengue. E veja a seguir, 4 pessoas de uma mesma família morrem em acidentes de trânsito. E ainda, vereador acusado de financiar farra do boi presta depoimento no Fórum de Porto Belo. Quatro pessoas de uma mesma família morreram num acidente hoje em Pouso Redondo, na BR-470, a 250 quilômetros da capital. O acidente aconteceu de manhã. O Escort, com placas de Otacílio Costa, bateu de frente com o caminhão de Brusque. A violência da batida deixou os 4 ocupantes do carro presos nas ferragens. A rodovia teve que ser fechada para o Corpo de Bombeiros fazer o resgate das vítimas. Nenhum foi salvo com vida. Ayrton Beirão Vargas, 37 anos, a mulher dele, Selma Cândido da Silva Vargas, de 34 anos, e os filhos, Aline, de 17 anos, e Alisson, de 11, morreram no local. O motorista e mais 2 passageiros do caminhão nada sofreram. Prestou depoimento hoje o vereador de Bombinhas acusado de patrocinar uma farra do boi. Ele foi preso há 2 semanas, mas responde o processo em liberdade. A audiência estava marcada para as 4h30 da tarde no Fórum de Porto Belo. A portas fechadas, Alexandre João de Melo conversou com a juíza da 2ª Vara da Comarca, Simone Faria Rodrigues. Ao sair, o vereador não quis gravar entrevista. De acordo com o advogado de defesa, ele negou a proposta de transação penal oferecida pelo Ministério Público em casos de crime com menor potencial ofensivo, cuja pena não ultrapassa 2 anos de detenção. A versão real é que não houve envolvimento nem dele e tampouco da menina que eu estava acompanhando no veículo. Houve sim um mal-entendido e que será esclarecido no curso do processo. O segundo indiciado preferiu fazer um acordo com a Justiça.
Jair Fabiano de Jesus vai pagar R$1.000 a uma entidade cadastrada do município. Era ele que conduzia o automóvel abordado pela Polícia Militar na Estrada Geral de Santa Luzia. No veículo de passeio havia um boi com as patas amarradas, que acabou morrendo no local. De acordo com as investigações, o animal seria levado até uma praia, onde ocorreria a farra, patrocinada pelo vereador de Bombinhas. O flagrante aconteceu uma semana antes da Páscoa. Mesmo com o fim da quaresma, continuam os registros de farra do boi pelo estado. Em Penha, 5 animais que supostamente seriam utilizados para a prática foram apreendidos esta semana. Um deles era transportado dentro de uma carroça. 2 homens foram encaminhados à delegacia. As mudanças climáticas aumentam a possibilidade de fenômenos como tornados, trombas d'água, estiagens e enchentes no estado. Um alerta que ganha dimensão ainda maior neste 28 de março, quando a passagem do primeiro furacão do Atlântico Sul, o Catarina, completa 4 anos. O primeiro furacão a gente nunca esquece, ainda mais pela destruição que deixou. Foram ventos de 180 a 200 quilômetros por hora. 20 municípios em situação de emergência, um prejuízo de 850 milhões de reais. 4 mortes e até hoje 7 desaparecidos. A comunidade consciente do seu papel de realizar ações que venham a diminuir a possibilidade de serem danificados ou haver algum tipo de ferimento, é fundamental para que nós tenhamos sucesso no gerenciamento de desastres do tamanho que é um furacão. Tempestades, chuva de granizo, estiagens prolongadas, tornados. Sinais do tempo enfurecido têm frequentado muito as notícias do nosso dia a dia depois da passagem do Catarina. Especialistas garantem que as mudanças no clima provocam 80% dos desastres naturais. Exemplos não têm faltado aqui no estado, que desde aquele 28 de março de 2004 se viu obrigado a conviver com a ameaça de um novo redemoinho de ventos fortes se erguer das águas quentes do oceano em direção à Terra. Naturalmente, a atmosfera está ficando mais quente e ela vai responder. Essa resposta em instabilidade maior vai ser mais chuva, possível mais intensificando aí a frequência e a intensidade de fenômenos como tornados, tromba d'água e, quem sabe, não podemos descartar a ocorrência aí de um novo furacão. O tempo deve ficar bastante instável neste sábado. A frente fria se afasta de Santa Catarina, mas ainda há condição de chuva, de nebulosidade do Planalto ao litoral. Na Grande Florianópolis, dia nublado, com pequenas aberturas de sol. Faz 24 graus na capital. No Vale do Itajaí, o sábado também deve ser de tempo fechado, com chance de chuva à tarde. Mínima de 16, máxima de 25 graus em Blumenau. Céu encoberto com chuva no norte do estado, onde as temperaturas chegam a 24 graus em Joinville. No oeste, sol e calor de 28 graus. Em Lages, céu parcialmente nublado. Máxima de 16 graus. Variável e chuva isolada no sul do estado. Os termômetros variam entre 13 e 22 graus em Criciúma. E o final de semana promete muitas emoções no futebol catarinense. O Clássico da Ilha ganhou um tempero extra com a vitória do Figueirense no fechamento da 7ª rodada do retorno. Na última partida da 7ª rodada, pouca movimentação em campo. Mesmo assim, o Figueirense conseguiu bater o Atlético Tubarão, no estádio Orlando Scarpelli, e colocou mais pimenta no jogo que está por vir no fim de semana. Florianópolis vai parar domingo. O clássico entre Figueirense e Avaí promete esquentar ainda mais os rumos do estadual. Do lado de cá das pontes está o Leão da Ilha, que vive uma boa fase, principalmente depois da vitória sobre o Joinville na última rodada. Já do lado de lá estão os alvinegros, que também passam por um bom momento e estão na 2ª colocação na tabela de classificação do retorno. Figueirense e Avaí fazem o clássico de número 384. Há 20 anos, o Avaí não vence uma partida válida pelo estadual dentro do estádio Orlando Scarpelli e pretende quebrar este tabu domingo, às 4 horas da tarde. Eu até prefiro que você vá para um jogo sabendo que você tem que ganhar o jogo. Então você, mais ou menos, logicamente que não vai na loucura,
mas você vai com um planejamento definido e correr atrás dele. A gente vai firme, lógico que a gente respeita muito a equipe do Avaí, vai ser um clássico com certeza muito disputado. E agora a gente vai, nesses 2 dias aí, procurar descansar e trabalhar o possível, né, para que a gente possa fazer um bom jogo domingo. No sábado, o Guarani joga na Ressacada e recebe o Atlético de Ibirama às 8h30 da noite. Antes, às 6h10, o líder Criciúma encara o Brusque, no Heriberto Wilson. Domingo, além do clássico, Marcílio Dias e Joinville disputam preciosos pontos em Itajaí. Em Timbó, o Metropolitano, de olho na Série C, enfrenta o Juventus. E para encerrar a 8ª rodada, o Atlético Tubarão recebe a Chapecoense no estádio Domingos Gonzalez, no sul do estado. Em instantes, Abelardo Luz tem novo prefeito. E veja também o destino de parte do lixo tecnológico produzido em Santa Catarina. Abelardo Luz, no oeste do estado, tem novo prefeito. Lécio Panisson foi eleito hoje pelos vereadores do município. Fica no cargo até o final do ano. É o 4º prefeito que a cidade tem em menos de 3 meses. O eleito em 2004 foi cassado e se revoltou com a decisão de hoje. Mesmo sem poder votar, a população compareceu à eleição. Seu José deixou o trabalho no campo para ver de perto a votação na cidade. Para levar a novidade para minha família, né? A eleição foi realizada na Câmara de Vereadores do município. Eu tô bem esperançoso. Otimismo de um lado, indignação do outro. A eleição tá perdida, né? Porque nós tínhamos 5 vereadores, né? Como teve um traidor no meio dessa eleição, né? Que nós trouxemos para o nosso lado e agora ele acabou indo para o outro lado. Os 9 vereadores votaram. A apuração levou pouco mais de 3 minutos para ser concluída. Por 6 votos a 3, Lécio venceu a eleição. Lécio Panisson foi eleito o novo prefeito de Abelardo Luz e vai administrar o município até o dia 31 de dezembro. A posse vai ser amanhã aqui mesmo, na Câmara de Vereadores, às 9 horas da manhã. Vamos dar continuidade nos trabalhos que vinham sendo feitos desde o início da administração e também continuar o trabalho daqueles que governaram aí por um período curto. A notícia da vitória do PRB deixou o ex-prefeito, que teve o mandato cassado por compra de votos, Nerci Santin, com os ânimos alterados. O entusiasmo teve que ser contido pela família. Vamos ficar aqui! A pesquisa CNI e Ibope, que foi divulgada esta semana, mostra uma avaliação positiva do governo Lula, atingindo o maior índice desde a posse do presidente em 2003. Assunto para Paulo Alceu. É normal durante a administração o governante sofrer desgastes, mas há exceções e uma delas chama-se Lula. Em 2003 teve uma aprovação de 51%, estava chegando no governo. Essa última pesquisa da Confederação Nacional da Indústria elevou esse índice para 58%. A confiança do presidente alcançou 68% contra 28% daqueles que não confiam nele. Neste período passou pelas mais variadas turbulências, muitas delas exigindo punições exemplares e atingindo em cheio a sigla que o levou para o Planalto. Blindado ou reconhecido? Lula fala brasileiro para os brasileiros que ficaram durante muito tempo à margem do país e agora estão sendo reconhecidos. Claro que a exposição por conta do PAC e suas manifestações, quase que diárias em palanques espalhados pelo país, o aproximou ainda mais da população. Mas não se pode desconsiderar sua popularidade com cheiro bem brasileiro, que muitos outros não gostavam de aspirar. O lamentável é que deslizes de colaboradores companheiros buscam proteção neste manto de aceitação, promovendo uma certa impunidade. Mas Lula, neste momento, mantém sua identidade com um pedaço significativo do Brasil que o respeita e é agradecido por suas ações.
Durante a primeira reunião hoje da CPI da Floran, na Câmara de Florianópolis, o grupo de oposição considerou que não há fato determinado que justifique a instalação de uma comissão de investigação. Solicita sua extinção. Na segunda-feira, os governistas vão tentar ressuscitar a CPI, que tem por foco principal atingir o casal Amin. Está começando a campanha eleitoral. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Eu explico. No ano passado, eram os vereadores ligados à prefeitura que bloqueavam de todas as formas a comissão que tentava colocar o prefeito Dário Berger no banco dos réus. Foi naquele período da moeda verde. A oposição reclamava da obstrução, queria ouvir o prefeito. Só que hoje age igual, apertou o sapato. O mesmo que acontece em Brasília no caso do cartão corporativo. A oposição ameaçou ouvir petistas do governo. Os petistas do governo ameaçam com um dossiê mostrando gastos do governo FHC. Agora diz que não é mais dossiê, impera o bate-boca e a gente sabe o que está fazendo? Pagando a conta. É tudo igual. E para terminar, na semana que vem, terça-feira, a comissão processante que investiga os contratos do lixo na cidade de São José, aqui na Grande Florianópolis, apresenta o relatório final. No dia seguinte, quarta-feira, a mesa da Câmara determina quando vai ser a votação que poderá cassar o mandato do prefeito Fernando Elias, que está fora dos projetos do PSDB de disputar a reeleição. De repente, cassação à vista na semana que vem. Enquanto isso, a vida segue. Obrigada, Paulo. Televisores estragados, celulares que não servem para mais nada, pilhas usadas. Para onde vai todo esse lixo tecnológico produzido em Santa Catarina? Bom, uma lei estadual trata do assunto, mas não obriga as empresas a fazer campanhas de conscientização. O perigo que este tipo de lixo traz às pessoas e ao meio ambiente é o foco das discussões na Semana da Inclusão Digital, que termina amanhã. O lixo tecnológico é uma preocupação mundial, ou pelo menos deveria ser. São 50 milhões de toneladas por ano e o Brasil tem parcela de contribuição. Só em 2007 foram comprados 21 milhões de telefones celulares, 20 milhões de computadores e 11 milhões de aparelhos de TV. Estima-se que 70% desse lixo tecnológico fiquem armazenados num canto da casa ou da empresa. Mas o maior problema é com os 15% que vão parar nos aterros sanitários junto com o lixo comum. Este monitor, por exemplo, tem 1 quilo de chumbo. Placas e componentes têm metais como o mercúrio, que são prejudiciais à saúde. Quando incinerados, lançam gases tóxicos. Se enterrados, podem atingir lençóis freáticos. Em Santa Catarina, uma lei sancionada este ano obriga as importadoras, fabricantes e distribuidores a dar um destino ambientalmente correto aos materiais. Mas para isso é preciso que as pessoas levem aos postos de coleta. Gil faz a parte dele. Uma questão de conscientização. E as pessoas precisam adquirir essa consciência de colocar o lixo no local apropriado. Parte das empresas trabalha com consciência ecológica, mas também obtém lucros com as ações. Esta fabricante catarinense de telefones recicla 2 toneladas de lixo eletrônico por mês. A economia é de 50% no descarte do material. Parte do que é descartado na indústria vem para a empresa coletora. Aqui tudo é separado e enviado ao destino final. As lâmpadas fluorescentes são encaminhadas para descontaminação e reciclagem em Indaial. Pilhas, baterias, componentes eletrônicos são encaminhados para Joinville, para destino final. O Rick Notícias termina aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira, 7:50 da noite. Até lá.